vamos falar das funções textuais dos pronomes. Bem, eu começo a aula trazendo um simples exemplo. Se eu digo assim, este país não tem mais jeito. Então, vamos lá, este país não tem mais jeito. O pronome este, que você aprendeu, é um pronome demonstrativo, ele está apontando para onde? Este país, que o pronome demonstrativo ele faz isso, né? Ele demonstra, ele aponta. E nesse caso, eu estaria apontando para onde? Este país. Bom, se eu estou aqui numa situação, né, contextual em que estamos no Brasil, estamos falando do Brasil. Então, você entende que o pronome está apontando para o nosso país, Brasil. Mas se eu estivéssemos em Portugal e eu estivesse falando a mesma frase, este país não tem mais jeito, então o pronome este estaria apontando para outro país, Portugal. Nesse caso, nesse simples exemplo, temos um pronome que aponta para uma informação fora do texto, para uma informação que se vincula à situação de produção textual. Nesse caso, o pronome tem função esofórica. Você vai aprender comigo nesta aula a identificar as funções dos pronomes. Funções que não são só dos pronomes demonstrativos, não. Nós aprendemos aqui com pronomes demonstrativos, mas o que você vai aprender agora vale para qualquer pronome, para qualquer elemento coesivo, ou seja, qualquer elemento que se conecte com informações, ou dentro do texto ou fora dele. Você vai aprender, inclusive, esses nomes que assustam, né? Quando você fala função esofórica, parece algo muito complexo, endofórica, mas que são simples, uma vez que você veja os conceitos com clareza. É isso que eu pretendo mostrar aqui para você. Então, vamos lá. Vamos falar das funções textuais dos pronomes. Vamos começar falando da anáfora e catáfora. Os pronomes possuem papel importante como elementos de coesão e coerência textual, pois podem ser utilizados no lugar de informações já mencionadas ou que ainda serão citadas no texto. Podem ser endofóricos, além de muitas vezes exigirem do leitor um conhecimento extratextual, esofóricos. Então, de imediato, você já se depara com uma nomenclatura importante. Estamos falando da diferença entre endofóricos e esofóricos. Os endofóricos apontam para informações que estão dentro do texto. Já os esofóricos se comunicam com informações de fora do texto. É isso que você vai estudar agora. Vamos começar falando da função endofórica. Vamos lá. A forma mais simples de coesão é aquela em que o pronome retoma. Então, vamos lá. O pronome retoma um elemento que já foi explicitamente expresso. O referente do pronome o antecede. É o processo conhecido como anáfora. Então, o que é anáfora? Veja o exemplo. Nossa grande força é a energia que desponta da nação. Ela tem 3 manifestações. Então, nesse caso aqui, esse pronome pessoal reto, ele está apontando para uma palavra que foi mencionada anteriormente no texto. Então, o pronome ela aponta para energia. Se aponta para o que foi dito antes, tem função anafórica. Então é isso, olha, anáfora é simples, olha, esse ana é só você lembrar, é o que veio antes. Então o pronome terá função anafórica quando apontar para uma informação que apareceu anteriormente no texto. Aqui o pronome recupera o antecedente. Já na catáfora, o que ocorre é justamente o contrário. O pronome é que antecede o seu referente, ou seja, o pronome aponta para o que vem depois. Então, veja aí o exemplo.
Isto é o que incomoda os homens, o ciúme. Então, o pronome isto está apontando para o que vem depois no texto. Então, o que se diz é que ele tem uma função catafórica. Catáfora. Esse cata indica algo que adianta. Então, é só você pensar, ele cata, ele procura o que vem adiante no texto. Ele anuncia a expressão que vem na sequência do texto. Então, entenda que, resumindo, na função endofórica, ou seja, toda vez que o pronome apontar para o que vem dentro do texto, ele poderá ter função anafórica, quando apontar para o que veio antes, ou catafórica, quando apontar para o que vem depois. Observação. Nos dois casos citados, anáfora e catáfora, observa-se que os pronomes remetem a informações que estão no corpo textual, ou seja, por isso eles são endofóricos, né? Suas referências se estabelecem no interior do texto, caracterizando-se, pois, a função endofórica. Esse endo significa dentro, né? Dentro do texto. No entanto, muitas vezes, para que a informação que o pronome traz seja completamente entendida pelo leitor, necessita-se de informações que não estão expressas no texto. Local e momento de produção textual e produtor do texto. Trata-se, nesse caso, da função esofórica. Então, eu vou devagar aqui com você. Vá anotando. Olá! Vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Esofórica é aquela que indica uma informação que está fora do texto. Ou seja, é o pronome que busca informações que estão fora do texto, que estão vinculadas à situação de produção textual. É o que nós chamamos de situacionalidade. Copia essa palavra, ela parece difícil, mas ela resolve sua vida. Então, entenda o seguinte: o pronome tem função esofórica, ou qualquer elemento do texto terá função esofórica, quando ele se comunicar com informações que estão fora do texto, ou seja, informações de acordo com a situação de produção textual. Mas como assim situação de produção textual? É o seguinte: quando o pronome tem função esofórica, ele se comunica com ou local de produção textual, ou seja, onde o texto foi produzido, ou momento de produção textual. Então, é quando o pronome, para ser entendido na sua totalidade, ele necessita de informações de quando o texto foi produzido, ou seja, momento de produção textual, ou o próprio produtor textual, o autor, o produtor do texto. Como assim? Olha, é muito fácil. Vou te dar um exemplo de cada. Então, primeiro eu vou falar do pronome com função esofórica, quando ele se comunica ou ele nos remete ao local de produção textual. É aquele exemplo, né, inicial da aula em que eu disse: este país não tem mais jeito. Quando eu digo este país não tem mais jeito, o pronome este, pense comigo, para ele ser entendido de fato, para você saber este está apontando para este qual. Então, para você entender a essência desse pronome ali, interpretar a frase, entendê-la de fato, você tem que pensar assim: peraí, onde foi produzido o texto? Onde?
Então, para você entender o pronome, você tem que fazer a pergunta onde. Ou seja, o pronome remete o leitor para o local de produção textual. Ele tem função esofórica. Tá. Seria diferente se eu dissesse assim, ó, Brasil. Esse país não tem mais jeito. Olha a diferença. Veja a diferença aqui. Agora, a situação é endofórica. Então, no primeiro caso, o pronome este tem função esofórica. Por quê? Para ser entendido, ele busca informações fora do texto. Ou seja, onde a pessoa estava quando falou isso. Né? Então, é esofórica. Agora, se eu digo, esse país não tem mais jeito, o pronome esse está retomando o que se disse. Então, se ele retoma o que se disse, agora ele aponta para dentro do texto. Endofórica, anafórica. Porque agora o país foi citado dentro do texto, diferente da situação anterior. Mas volte comigo à teoria. O que eu disse lá, para você entender tudinho que eu disse. Olha só. Então, nesse caso, em que o pronome tem função esofórica, ele vai necessitar ou de informações que não estão expressas no texto, ou de informações que dizem respeito ao local, você já pegou aí um exemplo de local de produção textual, ou ele pode estar se referindo ao momento de produção textual, vou te dar um exemplo com momento de produção textual, tudo bem? Então vamos lá, olha só. O pronome tem função esofórica. Deixa eu pegar mais slide em branco para eu colocar aqui para você. Ele pode ter função esofórica também quando ele necessitar do momento. Quando ele estiver vinculado ao momento de produção textual. Por exemplo, se eu digo assim, nos dias atuais, tudo é permitido. Neste exemplo, não é nenhum pronome, é um adjetivo com função esofórica. Foi o que eu disse no início da aula. Essa informação, isso tudo que você está aprendendo aqui, endofórico, esofórico, isso não diz respeito só aos pronomes demonstrativos. Diz respeito a qualquer vocábulo que tenha a função de nos remeter ou para informações de dentro do texto, endofóricos, ou fora do texto. Nesse caso, eu tenho um adjetivo esofórico, com função esofórica. Por quê? Porque esse adjetivo, ele nos remete a, peraí, nos dias atuais, se a pessoa disse isso em 1930, então dias atuais está se referindo a 1930. Agora, se a pessoa diz isso em 2019, então está falando de 2019. Então, tudo depende de quando é que se disse isso. Então, isso é o que nós chamamos de esofórico. Depende de informações extratexto. Nesse caso, depende de quando. Quando o texto foi produzido. Ele está vinculado a essa informação. Agora, se eu digo, mais um exemplo. Meu filho tem 15 anos. Nessa frase também existe um pronome com função esofórica, que é o pronome meu. Esse meu aí depende de quem disse. É uma informação que está vinculada ao autor do texto. Quem foi o autor? Você só vai saber a quem esse meu se refere se você souber o autor de produção textual. Se foi a Adriana que disse, então é o filho da Adriana. Se foi a Andréia que disse, então é o filho da Andréia. Então, nesse caso, você tem mais um pronome com função esofórica. Por quê? Porque necessita, para ser entendido na sua totalidade, necessita de uma informação fora do texto. Nesse caso, quem produziu o texto.
Toda vez, portanto, que o pronome buscar uma informação extratexto, ele é esofórico. Seria diferente se eu dissesse assim, olha, eu sou Adriana. Meu filho tem 15 anos. Se fosse assim, aí se te perguntassem, qual é a função desse pronome? Esofórica ou endofórica? Neste caso, a situação mudou. Porque o pronome meu está se referindo a um termo que está dentro do texto. Ele não está mais vinculado a informações de fora do texto. Ele é esclarecido no próprio texto. Esse meu retoma Adriana. Então, ele deixa de ter função esofórica para ter função endofórica. E nesse caso, anafórica, porque ele retoma. Você entendeu a diferença? O anterior tinha função esofórica.